quem só faz o que gosta hoje, acaba lá na frente só fazendo o que não gosta. Empreendedores e empresários obstinados por resultados, bem-vindos a mais uma edição do Pode Acelerar. Dessa vez aqui comigo o ilustríssimo, grande mestre, um empreendedor, um empresário, um transformador de vidas que eu admiro demais, Paulo Vieira. Seja muito bem-vindo aqui. Amigo, prazer estar aqui com você, viu? Muito bonito da sua parte, Paulo, mesmo um empresário tão bem-sucedido, com tanta agenda, dispor tempo de vir aqui me ajudar, inspirar, e capacitar e afiar o machado dos donos e donas de pequenas e médias empresas. Obrigado pela sua presença. Viu? Valeu, irmão. Paulo, se apresenta um pouquinho para a nossa audiência aí. Quem é Paulo Vieira? Acredito que quase todo mundo te conhece, mas vale a pena colocar todo mundo na mesma página, né? Um pouco dos seus números. Você que, além de um grande transformador de vidas, é um grande empresário também. Bom, tem a minha identidade, a melhor identidade é quem eu sou como pai, como esposo, como filho, né? Eu sou o Paulo, né? E como treinador, como desenvolvedor de pessoas, é o 4º ano consecutivo que eu sou o maior escritor do Brasil, né? Estou em primeiro lugar, vendendo 2 vezes mais livros do que o 2º lugar. E eu já li O Poder da Ação, viu? Opa! Então, eu estou sempre produzindo alguma maneira, buscando maneira de ajudar pessoas. Esse é o meu grande mote, né? Seja através de livros, através de vídeos, cursos. E sou o criador do coaching integral sistêmico, do método integral sistêmico, do coaching integral sistêmico. E aí, mais ferramentas para ajudar pessoas, né? Trabalho com coaching, inteligência emocional e tudo que gravita ao redor. Então, como homem, como ser humano, eu sou o Paulo, né? Como desenvolvedor de pessoas, eu sou o criador do Método CIS, escritor de livros. E como empresário, né, eu tenho a Febracis e outras 6 empresas, né, também na área de desenvolvimento humano. E ali nós temos 1.130 funcionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E estamos aí aprendendo, né? A gente tem aprendido muito nesse novo mundo, né? E eu vejo que ainda tem muitas coisas para aprender nesse novo mundo, e novo mundo que está surgindo, e as coisas mudam muito rápido. E eu acho que esse é o meu grande desafio como empresário, é aprender rápido o suficiente as mudanças. Que isso é importante você falar, né? Não adianta se adaptar, tem que se adaptar rápido, né? A gente tem um mundo que eu chamo de mundo VICA, Paulo, volátil, incerto, complexo, ambíguo, e às vezes o empreendedor pensa, eu tenho que me adaptar. Não, você tem que se adaptar rápido. É adaptação com velocidade. E isso exige conhecimento, treinamento, busca, né? Paulo, você tem uma característica que eu gostaria de enaltecer aqui já nessa largada dessa edição do Pode Acelerar, que você é um grande mestre para milhões de pessoas, né? Quantas vidas vocês já impactaram? Quantos alunos vocês já tiveram em todo o ecossistema lá da Febracis? Olha, nós contabilizamos bem direito com uma auditoria no ano de 2019. Né? Nós não éramos tão bons na internet, né? Mas naquela época a gente contabilizou no final do ano 26 milhões de pessoas. Uau, 26 milhões de pessoas impactadas. Então, você é um grande mestre para milhões de pessoas, mas você é um eterno aprendiz. Então, vira e mexe, eu vejo você fazendo imersões, treinamentos, cursos, né? Então, você tem a humildade, todo mestre tem humildade, isso é muito bonito, né? Você já me fez perguntas, eu já te fiz perguntas, e às vezes o empresário ele fica com muita vaidade, orgulho e arrogância, né? Ele voa da maneira errada, vaidade, orgulho e arrogância. E ele precisa dessa humildade, colocar esse chapéu de aprendiz, que tem a ver com o que você falou, né? O meu grande desafio agora é continuar aprendendo, né? Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta como um grande empresário que você é. Às vezes, no inconsciente coletivo dos empresários, existe algo que para mim é uma mentira, uma balela, uma lorota, que é assim, quanto mais funcionários, mais dor de cabeça. Hoje o Paulo, com mais de 1.000 funcionários, 1.000 colaboradores no ecossistema, tem mais ou menos dor de cabeça de quando ele trabalhava sozinho, tinha uma, 2, 3 pessoas. Reflete sobre isso. Olha, eu acho que não tem uma correlação. É muito mais a pessoa com ela do que a pessoa com os outros. Porque eu conheço gente que tem 5 funcionários, 3, e só tem dor de cabeça. Corre de um lado, corre para o outro, não tem paz de espírito, não tem tempo para ele, não tem tempo para a família, e tem 3 funcionários. Eu conheço também pessoas que têm 3.000 funcionários e também não tem tempo para nada. Eu conheço pessoas com 3 funcionários que têm tempo para tudo, e eu conheço gente com 3.000 que tem tempo para tudo. Então, é muito mais algo emocional
de poder confiar no próximo, de ter pessoas boas e delegar. Essa palavra é delegar, e delegar da maneira correta, e para as pessoas, porque não é delegar certo, para as pessoas certas. Né? Então, essa capacidade de delegar que vai fazer a diferença. Perfeito. E essa capacidade de delegar, para mim, Paulo, tem muito a ver com você utilizar algo na comunicação que é a especificidade. Para mim, um dos principais componentes na comunicação do líder, quando ele está delegando, engajando, desenvolvendo, é especificidade. Muitas vezes a gente pede banana para o colaborador e ele entrega maçã. E a gente fica frustrado e aponta e ataca e fala, poxa, mas eu te pedi uma maçã, aí chegou uma banana. Mas ele entendeu que você pediu uma banana e não uma maçã. Então, anote isso aí, especificidade na delegação e na comunicação faz toda a diferença porque dá clareza solar para as pessoas do que elas devem fazer. A responsabilidade na comunicação é de quem comunica. Boa. E não de quem ouve. Eu comunico algo, eu preciso checar se a pessoa entendeu aquilo. Fala para mim, o que você entendeu? Né? Checa, porque eu posso dizer algo e a pessoa entender, mas a responsabilidade sempre vai ser de quem comunicou. Perfeito, perfeito. Isso você não pode abrir mão. Esse check, né, É. na comunicação, eu chamo de recapitulação, e isso faz muita diferença mesmo, né? Ô Paulo, e você, assim, como um dos maiores experts em inteligência emocional, fala para mim, o que para todo mundo que está nos vendo, ouvindo, assistindo agora, o que é o conceito de inteligência emocional na sua visão? E o tão quanto importante é a inteligência emocional para os empresários. Porque o nosso público aqui é um empresário que ele já tem funcionários, o CNPJ já está rodando e ele está nessa loucura de empreender. A inteligência emocional, ela tem 2 pilares. Um é a competência emocional pessoal, que são as competências emocionais que eu tenho para comigo mesmo, e as competências emocionais sociais, que eu tenho com os outros. Uhum. Né? Então, o que é inteligência emocional? É a capacidade de você usar a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa. Uau! Né? Então, a pessoa pode ficar com raiva, mas está no momento certo essa raiva? Tem um contexto certo? Está na intensidade certa? E esse é o sentimento, então, quando você empresário pode ter raiva. Pô, cara, quebrou uma máquina, quebrou isso, quebrou aquilo, ok. Mas essa raiva está na intensidade certa, no momento certo. Então, quando eu uso as minhas emoções para me conectar comigo e tirar o meu melhor, eu tenho inteligência emocional. Quando eu uso minhas emoções da maneira certa para conectar com as pessoas ao meu redor e tirar delas o melhor, e isso é riqueza. Isso é riqueza. Eu poder tirar o meu melhor em qualquer situação, usando minhas emoções e conectar com as pessoas. Você pode tirar o dinheiro que for, você pode tirar tudo de uma pessoa. Tudo, todo o dinheiro, tire a roupa dela. Mas dê a ela inteligência emocional, ela recupera aquilo e muito mais. Agora, você pode dar a fortuna que for para uma pessoa. Se ela não tiver inteligência emocional, ela vai perder a fortuna e tudo mais. Inclusive, é muito comum pessoas ganharem na Mega Sena, ficarem milionárias da noite para o dia, e depois de 2, 3, 5 anos no máximo, essas pessoas... 94% de quem ganha numa grande prêmio na loteria, em até 4 anos, perdeu tudo. Uau! E aí vai de encontro com aquela diretriz que é muito importante que nós seres humanos temos que entender, né? Antes de ter, você tem que ser. É isso. Então, se eu não for uma pessoa próspera de dentro para fora e vier a prosperidade de fora para dentro, eu vou perder. Né? E a gente evidencia isso com esse dado aí, 94%. 94% no mundo inteiro, não é Brasil não, é mundo inteiro. Uau, uau. E a inteligência emocional, na minha opinião, ela é muito negligenciada, principalmente por causa dos empresários, porque o dono da empresa, a dona ou os sócios, eles estão lá no topo. E muitas vezes eles têm uma postura assim, eu mando aqui. E eu digo o seguinte, você que tem um negócio, você tem uma grande dádiva, que é ter mais poder de decisão, quer ter mais autonomia, talvez você é relativamente um pouco mais dono do seu destino, né? Entre aspas, porque o dono da empresa tem um monte de chefes que são os clientes, que são os colaboradores, mas às vezes por estar no topo da cadeia de decisão ali dentro da empresa, se perde muito a inteligência emocional, ou às vezes com exageros, né? Com palavrões, com excessos, tanto o excesso da agressividade quanto o excesso da passividade. Então, eu que já tive a honra aí de treinar milhares de empresários, hoje tem mais de 100 empresas que eu aconselho, que estão lá no Giants, eu vejo esses 2 excessos.
ou tem ali um sócio no negócio que é extremista na agressividade, na cobrança e no tom. Ou permissivo. Ou permissivo passivo. Não quero. Como que o ser humano faz, Paulo, para ele não ir para esses excessos, né? Porque uma coisa boa em excesso pode se tornar ruim. Eu, por exemplo, eu sou muito autoconfiante. Mas eu vejo que quando eu vou para o extremo dessa autoconfiança, eu parece que eu fico mais arrogante. As pessoas percebem mais arrogância. A melhor das minhas qualidades exacerbada se torna um defeito. A melhor das qualidades exacerbada se torna um defeito. Agora você está falando, quando os empresários começam a crescer, eles vão se tornando solitários. Solitários porque menos pessoas querem dizer algo para eles. Solitários porque eles estão dispostos a ouvir menos dos seus funcionários, das pessoas. Eles vão se trancando naquela torre de marfim. E quando aquela porta se fecha, amigo, é o início da derrocada. Quando ele não ouve mais, quando ele não busca mais ouvir as pessoas da sua empresa, o mercado, quando as pessoas estão intimidadas em falar alguma coisa para ele, que não concordam, que discordam, que acham que tem outra ideia, quando essa porta se fecha, é o início da derrocada de qualquer empresa. Eu estava vendo o Luciano Hang, ele fez a nova sede agora, e a mesa dele fica num salão, acho que com 1.000 pessoas. Fica a mesa de trabalho do Luciano Hang, um bilionário, se não me engano, o patrimônio dele é 20 bilhões, fica no meio da sala, com 1.000 pessoas. Ele não está trancado numa sala. Todo mundo tem acesso a ele está no salão com as pessoas. Né? Então, eu sempre fiz isso. Na minha mesa de trabalho, são 17 lugares. E eu não tomo decisão. E não tomo porque, de fato, eu não me sinto competente o suficiente para tomar grandes decisões sozinhos, para tocar um projeto sozinho. Eu sei onde eu quero chegar. Isso é muito claro. Eu sei onde eu estou, e dói às vezes. Né? Você perguntou se eu tinha o podcast funcionando. Me doeu aqui. Mas eu não vou mentir. Não tenho. Eu sei onde eu estou. E eu sei onde eu quero chegar. Agora, esse trajeto, eu não vou percorrer sozinho. Vou percorrer com o meu time. Né? E vou deixar que eles se sintam importantes em fazer isso, que eles se sintam valorizados em fazer isso, que eles se sintam, eu fiz isso acontecer. Isso não é o Paulo, fui eu que fiz, ou eu e meu colega, nós fizemos isso acontecer, o prazer de realizar, né? Para o time. Você trouxe aí a importância das pessoas, né? Na verdade, a gente não faz a empresa crescer, a gente faz as pessoas crescerem e a consequência disso é que o negócio cresce. E muitas vezes o empresário ele tem muito na cabeça assim, eu vou focar no lucro. Mas o lucro é consequência. Consequência do quê? De pessoas que foram treinadas, capacitadas, formadas. Então, quando você... Cobradas, desafiadas. Então, quando você forma pessoas, quando você edifica pessoas, você constrói e edifica negócios também, né? E aí, até você adicionou aí agora essa questão do cobrar, do desafiar. E eu gosto muito disso, Paulo, porque o que eu percebo, muitas vezes o papel do líder foi muito romantizado. Como se liderança fosse somente descobrir o propósito, inspirar as pessoas, valorizar o ser humano. Mas o líder tem que saber ser chefe também. Claro. Eu não acredito que as pessoas têm que deixar de ser chefe e virar líder. Não, elas têm que saber ser chefe e líder. É claro que a postura do chefe, que é mais incisivo, mais duro, mais firme, vai ser uma postura pontual, ou seja, momentânea. 80% do meu tempo eu vou estar mais liderando, com uma escutativa, mas tem que saber inspirar e tem que saber cobrar, as duas coisas. Isso é liderança situacional. Situacional porque em cada situação pede uma ação diferente. Vai ter um momento que eu abraço, tem um momento que eu oriento, tem um momento que eu cobro, tem um momento que eu chamo a atenção, tem um momento que eu elogio. Então, é por isso que a liderança deve ser situacional. Perfeito. Eu chamo o negócio de liderança pupila. Pupila. Porque tem pessoas que de longe eu lidero. E de longe, ou seja, eu consigo ver a pupila dela. Mas tem gente que vou ter que chegar pertinho para vir enxergar a pupila dela. Isso é liderança pupila. Tem gente que de longe, eu falo, as coisas funcionam e rolam, mas tem pessoa que eu tenho que estar bem pertinho. Isso é uma liderança situacional. Cada pessoa tem que ser tratada da maneira que ela consegue ser e gera resultados. Perfeito. E eu fiz uma releitura desse conceito de liderança situacional, ou talvez uma evolução, que eu chamo de liderança contextual. E a metáfora que eu trago é a seguinte, o líder ele tem que ser como a água. Por que como a água? A água nessa taça aqui, Paulo, que eu estou te mostrando, ela tem o que? Forma de taça. Se eu pegar essa água aqui e jogar nessa caneca aqui, a água vai assumir o quê? A forma de caneca. Se eu pegar a água dessa caneca e colocar numa xícara, a água vai se tornar o quê? A xícara. Então, a água ela é anafórmica.
O que é a água? É o líder. O que é o ambiente no qual a água se molda? As pessoas, a maturidade delas, posso contribuir? o perfil. Contribui aí agora. E a água, eu tive numa empresa de construção de navios, eles cortavam chapa de aço de 2 centímetros com água. Com água. Uou. Então a água sob pressão corta qualquer coisa. A água aquecida vira vapor que gera pressão. Então a água, ela assume todas as formas e todas as resistências. Então, ela pode ser dura, congelada, ela pode ser macia, sob pressão ela corta a água, no calor ela evapora e gera a pressão das locomotivas. Então, você que é dono ou dona de empresa, seja como a água, se adapte conforme o contexto, a situação, se transforme naquilo que é a necessidade do seu negócio ou do momento da equipe, aquele projeto específico, porque a água ela é maravilhosa, né? Ela é fonte de saúde, ela irrita, ela irriga vida, frutifica. Que esse é um ponto que você falou. Talvez esse, na minha opinião, Paulo, eu acho que o grande desafio da liderança é essa capacidade de se adaptar. Porque vai ter momentos que eu vou ter que ligar mais, por exemplo, o meu cérebro analítico e trazer uma postura mais racional e mais cognitiva, quando, por exemplo, eu estou olhando para os meus números, para o meu DRE ou para o meu balanço, e vai ter momentos que eu vou ter que ligar o meu cérebro mais relacional, mais emocional. Uma contratação, por exemplo, tem uma carga de intuição, de feeling. Contratar não é só razão, assim como relacionamentos humanos. Você não escolheu a Camila, eu não escolhi a Aline só por uma questão racional. Não. A gente não pôs acho que foi muito pouco, inclusive. Exatamente. A gente não pôs uma planilha, né? Não, será que ela tem perfil? Será que não? Você ouviu o seu coração e deu certo. Então, mas essa adaptação é difícil, né, Paulo? Porque eu, por exemplo, eu sou um cara que naturalmente, sem os meus anos aí de coach, terapia, saravá e tudo qualquer coisa que hoje eu estou melhorzinho, mas eu era bem torto, viu, Paulo? Assim, hoje eu estou melhorzinho, mas a gente vai se desenvolvendo, né? Inclusive, eu digo que eu sou o case que contraria o ditado popular que pau que nasce torto, morre torto. Mentira, eu dei uma boa endireitada. Tamo juntos, né, amigo? Tamo junto, né, Paulão? E aí, só que é um desafio, porque, por exemplo, o Marcos, naturalmente, ele é mais extroversão, ele é mais pragmático, ele é atento à execução, mas, por exemplo, eu tenho dificuldades com número, com detalhes, com contratos, com lógica, com rotina. Eu tenho dificuldade com rotina. Porque você tem o mesmo perfil que eu tenho. Exato, mas nós temos rotina. Pronto. Por isso que eu te vejo na academia quase todo dia. Nós saímos da zona de conforto para fazer o que tem que ser feito e não o que é da nossa natureza. Isso. Você é dominante, aguerrido, meta, Isso. execução, você é influente, gosta de gente, falar, conversar. Uhum. Você é acelerado, faz várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. E você eu não sou fundador do acelerador empresarial, né, Paulo? Acelerado. Acelerado. E você não é detalhista, você é estratégico. Isso. Nós temos o mesmo perfil. Né? No DIS, nós temos o mesmo perfil. Mas o fato de eu não ser analítico, voltado a números, não quer dizer que eu não veja meu DRE, não quer dizer que eu não leia contratos. E essa é a grande questão do empresário. Vai ter um momento que o empresário vai ter que ter gente diferente dele. Porque é tradicional que o empresário contrate alguém parecido com ele. Porque ele acredita que o padrão dele é o certo. E ele traz alguém parecido com ele para estar. Só que aí é o mais do mesmo. O mais do mesmo. Então, o empresário tem que entender que ele tem que trazer alguém complementar a ele. Eu chamo isso aí, inclusive, de armadilha da empatia. Eu falo para o empresário, na hora que você está contratando alguém, na entrevista, e você muito rápido ama aquela pessoa, desconfia. Você está gostando da pessoa porque você está gostando de você e está se vendo nela. Pega a chave. Pega a chave. Ou você está gostando da pessoa porque ela é boa para o cargo. Porque você que tem empresa, você não contrata pessoas para te agradar. Você contrata pessoas para fazerem muito bem uma função. E muitas vezes você vai precisar de pessoas complementares que vão ser um pé no seu saco. Eu lembro quando nós contratamos um controller na empresa e foi um pé no saco, Paulo. Porque tinha que assinar mais as atas, tinha que prestar mais conta. Se eu atrasava na reunião, ele cobrava. Ele tinha pauta para tudo, tinha plano de ação para tudo. Então, isso exigia adaptação do meu perfil. Só que é isso que precisava. E a vida é assim, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é necessário. A gente tem que se adaptar. Eu tenho um case esse de perfil, né? Porque muitas pessoas se sentem, às vezes, até incompetentes. Porque eu não estou atento ao número, eu não tenho competência, porque eu não estou atento aos detalhes, ao contrato. Não, a sua competência é diferente. Lembra que eu falei que nós multiplicamos o faturamento durante 10 anos seguidos?
E qual foi um dos pontos? Houve algo espiritual tal, mas um dos pontos foi a entrada da Camila. A Camila, quando eu entendi, a minha esposa, que ela tinha um perfil complementar ao meu, e eu entendi, eu estudioso, eu disse, cara, ela era executiva de uma grande empresa, e eu passei 2 anos tentando trazê-la para ser minha sócia. Eu disse, eu, para aquela empresinha? Não, sou executiva não, eu tenho um carro à minha disposição, tenho ido, não vou nada, ganho bem. E aí eu disse, vai. E até que 2 anos depois eu consegui trazê-la. Na hora que ela entrou, foi um choque. Porque ela é dominante, eu sou dominante, ela é muito dominante. Eu sou influente, eu sou gente. Como você, assim, toque, conversar, rir, brincar, relacionar. E ela é processos. É o oposto. E aí foi o primeiro choque. Mas a minha empresa era humana demais e processos de menos. E ela começou a trazer processos. E aí, no terceiro item, né, do DISC, que é dominância, influência e a estabilidade, os dois muito acelerados. Eu faço muita coisa, ela faz mais ainda, no mesmo minuto. Ok, então a gente está bem. Só que aí vem, ela é extremamente detalhista, e eu extremamente estratégico. E aí, amigo, ela começou a botar ordem na casa, nos processos, no back. E aí tudo, desse dia em diante, nossa empresa começou a dobrar de faturamento ano após ano. Uau! Daí a importância dos sócios terem perfis complementares, né? E aturar, porque quando um sócio tem perfil complementar... Não é fácil, né? O ser diferente irrita um ao outro. E às vezes os melhores sócios se separam porque são diferentes, ou seja, complementares. E a riqueza está na diferença. Está na diferença. Não na similaridade. Até já deixando aí um gostinho para o pessoal, né? Tá convidado, tá marcado. Nós vamos gravar uma edição do Pode Acelerar Casal, porque nós temos uma versão do Pode Acelerar Casal, que eu e a Lilica, minha esposa, a gente entrevista casais empreendedores e o papo é somente sobre empreender em casal, né? Uma das dicas recorrentes que aparece no Pode Acelerar em Casal... Para mim e para a Camila, quando a gente está junto, é isso é recorrente. Que as pessoas falam, uma dica recorrente que as pessoas falam nessa edição do Pode Acelerar em Casal é assim, ó, você que trabalha em casa com casal não tem armas em casa. Mas é uma brincadeira que a gente faz. Briguei demais, brigamos demais. Porque não é fácil, né? É diferente, é uma linguagem diferente, é uma maneira de pensar. A Camila pensa diferente de mim. Ela pensa diferente. Eu crio uma empresa, eu vou querer pensar um projeto, uma empresa. Eu olho porque eu quero lá na frente e depois me pergunto como. Ela pergunta como para depois olhar a empresa lá na frente. Você faz você vai para o final e volta para trás. Isso. Ela vai para o começo e vai até o final. Aí vem essa beleza, né? Por isso que vocês estão crescendo tanto. Isso é muito legal. Eu também, a gente está crescendo tanto aqui no Grupo Acelerador e no Acelerador Empresarial, muito por causa dessa complementariedade da Aline. E no meu caso foi igual, fui puxando ela para vir trabalhar comigo, né? E ela tinha medo, vários receios, mas esse papo de empreender em casal vai ser no Pode Acelerar Casal com a Camila e o Paulo Vieira e o Marcos e a Aline Marques. Paulo, meu amigo, vamos falar agora também de gestão. Vambora. Porque a empresa, ao contrário do que eu já ouvi por aí, que eu acho um absurdo, que é assim, o CNPJ não tem coração. Como não tem? CNPJ tem que ter coração. Claro que tem que ter. A empresa tem que ser humana, tem que valorizar as pessoas. Agora, justamente por ter coração, que as decisões têm que ser tomadas no coletivo. Porque, às vezes, a objeção é, mas se o CNPJ tem coração, tem um pobrinho lá que não está entregando, nós não vamos demitir ele. Mas aí você está valorizando ele e ferrando o resto. É por isso que você não está tendo coração. Se você tem coração de verdade, você sacrifica o individual pelo coletivo, pelo todo. Então, o CNPJ tem coração sim, né? E isso é liderança. A maior besteira que se fala quando está se falando sobre business e inteligência emocional é assim, deixe o coração em casa. Deixe sua emoção em casa e vá só com a razão. Isso não, é impossível, é incabível e não funciona. Eu tenho que levar... Agora, não é qualquer... Vou levar emoções inteligentes. Total. Vou levar boas emoções estruturadas. E com respeito, eu demito com respeito. Demite com respeito e com amor. Quantas pessoas eu demiti abraçando e às vezes até chorando? E demitir. E a pessoa talvez vai florescer depois, né? É verdade, a verdade numa empresa é absoluta, a verdade precisa ser dita. Não é o seu momento aqui. Não é justo manter você aqui, você não está gerando resultados, você não está crescendo, você não está entregando, você está se inferiorizando, você está recebendo orientações e críticas, quando você podia estar num outro local e florescendo em outro local, sendo muito bom em outro local. E eu estou te mantendo aqui prisioneiro, numa empresa onde seus resultados não estão legais,
Não é justo com essa pessoa. É uma condenação à incompetência. Quando eu poderia deixar ela livre para ir para outra empresa, e por um motivo, ou porque a minha empresa é menor, ou porque a entrega é diferente, ou porque ela se adequou melhor, gerar grandes resultados. Perfeito. E ela crescer a partir dali. Então, a verdade liberta no casal, liberta com os filhos, liberta na empresa. A verdade liberta. E é por isso que eu digo até, e às vezes isso choca, às vezes eu digo o seguinte, Paulo, que muitas vezes demitir é um ato de generosidade. Eu digo isso. E amor. E amor. Então, se você tem coração de verdade, faça, porque vai ser um empurrão para a pessoa frutificar e florescer. Porque não tem ninguém ruim. Às vezes dizer, amigo, você não está entregando, já conversei 1, 2, 3 vezes, eu gosto muito de você, mas não dá mais, eu quero que você seja feliz em outro lugar, tá? E espero que no outro lugar você entregue mais. E você faz isso com respeito, com amor. Eu quero dizer, conta comigo. Você tem meu telefone, está aqui. E é importante que a pessoa tenha recebido feedbacks antes, né? Não é justo. Não é justo a pessoa... O que as empresas erram, e isso dá muita ação trabalhista, inclusive, é a pessoa ser pega de surpresa numa demissão. Por que não me disse que eu não era bom? Exato, não teve nenhum feedback, não teve nenhuma orientação, de repente estou te desligando. Ok, se tem uma crise, uma pandemia, uma forte justificativa, por isso que o líder e o empreendedor, ele tem que encontrar espaço na agenda para dar feedback, né? Como é que é? O Paulo, no dia a dia, tem espaço na sua agenda para você dar feedback? Como é que é a sua rotina de gestão e liderança com os seus executivos, com as pessoas que respondem diretamente para você, Paulo? Todo mundo que é conectado comigo ouve feedback, mas ouve muito feedback. Às vezes eu preciso dizer, isso é um feedback. Perfeito. Para que a pessoa contextualize aquilo. Isso é um feedback, pega o que eu estou te dizendo. Não aconteceu isso, não aconteceu isso, não aconteceu isso, e dou feedback. E busco dar o elogio. 2 coisas que eu faço sempre, treinar quem está perto de mim, treinar e dar feedback. São 2 coisas que eu não abro mão. Eu paro a empresa inteira. Eu chegava no salão lá na nossa sede, 400 pessoas. 10 horas da manhã, para todo mundo. Não, para todo mundo, vem para cá. Todo mundo para o salão principal. Olha para mim, todo mundo. Vem cá, quero falar para vocês isso. E era 1 hora de treinamento. Para tudo. Nada é mais importante do que treinar e dar feedback numa empresa. Perfeito. Nada. Você está afiando o machado da execução das pessoas. Eu estou numa reunião com meus executivos e aí eu vi, tem uma brecha aqui no comportamento, na mente, no conhecimento, no processo. Gente, dá um tempo agora, virou treinamento. Vamos lá, pega papel e caneta, que agora eu estou dando... Não é mais reunião, agora virou um treinamento. E eu treino as pessoas dentro de uma reunião. E digo, agora é treinamento. Você dá o filtro e anuncia. É um feedback, é uma orientação. Legal essa técnica, hein? Então, o que eu capturei aqui, da pegada de gestão e liderança do Paulo? Acabei de aprender isso com você. Anuncie o que você está fazendo. Isso. Porque isso vai gerar clareza para a pessoa. Né? Tô te dando feedback, tô te orientando, tô te dando um projeto importante na sua mão. E eu defendo muita clareza dentro das empresas. Eu acho que muita ineficiência na execução, muita falta de produtividade, muitos ruídos e tensões com os clientes externos e internamente com os colaboradores acontece pela falta de entendimento, pela falta de clareza. Eu posso dizer, o principal motivo dessa falta de clareza, por favor, é quando o gestor ele quer ser amado. Esse é o grande problema. Porque uma coisa muito importante é a verdade. E a verdade ela é acompanhada de sim ou de não. Mas eu quero ser amado por aquele funcionário. Em vez de dar um feedback claro, eu disse, fulano, você devia melhorar. Ai, fulano, sei não, viu? Aí dá um toquinho assim, sei não, viu? Olha. Ou então fica calado e diz, cara, qual é o problema de você dizer que ele não fez um trabalho legal? É amor. Feedback é um ato de amor. Perfeito. O líder ele tem que ser respeitado. Não necessariamente amado. Mas vai amar. Quando você é verdadeiro... Se tem respeito, tem amor. Pronto. Mas às vezes tem amor e não tem respeito. Quando você é verdadeiro, vai incomodar no início, mas você é verdadeiro e respeitoso. Você vai dando feedbacks verdadeiros. Agora, tem que elogiar. Total. Tem que elogiar. Equilibrar a balança. Eu só chego... Existe um cara chamado Marcel Lozada. O cara fala de uma curva de 3 elogios, 3 conexões a uma conexão negativa. E o ápice da produtividade é quando você faz 6 a 7 conexões positivas para uma de orientação. O que quer dizer isso? Se você conseguir com o seu funcionário conectar 6 vezes, elogiando, tocando, sorrindo, dando tapinha, uma vez orienta. Legal. 6 vezes toca. Ou seja, 6 inputs positivos e 1 mais de tensão. É isso. Porque para mim, Paulo, o líder ele tem que tensionar e distensionar. É isso.
O que eu digo com isso? O que é gerar atenção? É cobrar, é orientar, é se posicionar mais firme. O que é distensionar? Valorizar, reconhecer, sorrir. Tocar. E essa questão do 6-1 que você falou... É um cálculo matemático. Vai de encontro com um dos componentes da filosofia da Disney. Em 2013, eu tive a oportunidade de fazer uma formação no modelo de gestão e cultura da Disney, lá no Disney Institute. A Disney tem um braço de educação, que é o Disney Institute. E uma coisa que eles têm lá, na filosofia, no dia a dia dos parques, eles falam assim, para cada momento trágico... tem que acontecer 7 momentos mágicos. Caraca. Então, eles têm essa equação. Eles têm essa equação. Se tem um ruído com algum guest, algum convidado lá no parque, isso foi mapeado, a gente tem que gerar 7 momentos mágicos. Porque os 7 mágicos vão apagar o trágico e o trágico vai potencializar o mágico. É isso aí. Porque a pessoa estava frustrada e ela foi absurdamente encantada, então ela fica mais surpreendida ainda do que se ela não tivesse sido frustrada. É isso aí. Então, eles olham esse erro, essa tensão, esse trágico como parte do engajamento e da construção de encantamento. Mas tem que ter um trabalho sério e efetivo em cima disso, né? Paulo, vamos lá. Gestão. Qual a diferença de gestão e liderança, na sua opinião? Liderança é a condução de pessoas a um objetivo comum. Eu vou liderar pessoas a atingirem um resultado global. Não é o resultado dela. Resultado global. Não adianta eu conduzir um time para aquele cara fazer gol. Ele fez 5 gols e perdeu o jogo, o que é que adiantou? Então, é o resultado do time. Liderança é conduzir o time para o resultado do time. Perfeito. Global, uma visão. Concluir uma visão é cumprir uma visão. Isso é liderança. Ou seja, gente. E a gestão é números. Gestão é ter métricas, acompanhamento, números que digam o caminho que está sendo seguido. Esse caminho é certo? Olha para os números. Está tendo lucro? Olha para os números. O cliente está satisfeito? Olha para os números. A margem está adequada? Olha para os números. Tem EBITDA? Olha para os números. Então, números. Uma empresa que não tem números não tem nada. Não existe empresa só de liderança. Não existe. Não é uma empresa. Está entendendo? Pode ser um jogo de futebol, pode ser um jogo de pique-bandeira, mas não é empresa. A empresa tem que ter gente e tem que ter números. Se não tiver números palpáveis que me deem informação, eu estou crescendo, Bom, na minha vida pessoal, eu e a Camila temos números na nossa vida desde sempre. Nós temos nosso balanço patrimonial pessoa física. A cada 3, 4 meses nós temos nosso balanço patrimonial pessoa física e vemos se naquele período crescemos ou não. Nós temos meta de balanço patrimonial, nós temos meta de orçamento, nós temos meta para o nosso corpo. Nós acompanhamos, eu e a Camila, nossa massa magra toda semana. Você está lá no espelho do banheiro, se for lá agora, está lá, massa magra, massa gorda. Então, eu trato a minha vida meio que como uma empresa. Eu também tenho gestão sobre a minha vida, sobre meus filhos, sobre tudo. Perfeito. Então, empresas são gente e gestão, corroboro 100%. Gestão é essa parte mais analítica, racional. Gestão, para mim, é a estruturação e o acompanhamento da performance do negócio como um todo. Que vai precisar de números para falar disso. Total. Não se faz gestão sobre o vento. Se faz gestão sobre fatos e dados. Isso. E os dados, eles evidenciam a qualidade dos fatos. Então, o meu cliente é muito satisfeito com o meu produto. Me mostra um número. O número vai evidenciar a tua capacidade ou não de entrega do teu produto e do seu serviço. Olha o que eu vou dizer. Vou dizer para quem está nos ouvindo, seus clientes estão nos ouvindo. Meu cliente está muito satisfeito. E você ouviu quantos? O João. Mas você tem quantos clientes? 500. Mas você ouviu o João? Esse é um número suficiente para dizer que estão satisfeitos? Você tem que ouvir uma base estatística mínima, com as perguntas certas, para saber se de fato é o João, ou será que o João quis te agradar? Ou se o João quer ser teu amigo e não está nem aí para a tua empresa, só disse que você queria ouvir. Isso é muito comum para um líder. E é muito comum as empresas ficarem na intuição. Não, mas vira e mexe, tem cliente que me elogia. Mas elogia quanto? E o quanto você está progredindo, de fato, nessa satisfação. É por isso que toda a turma do Acelerador Empresarial, a gente aplica a pesquisa de satisfação, olha para o número para ver se a nossa entrega melhorou ou não, ouve os nossos clientes. Muitas vezes a evolução que você tanto quer na sua empresa é uma questão de audição, de ouvir os seus clientes internos, os seus colaboradores e os seus clientes externos, que é os consumidores. Mas se você não faz pesquisa, como é que você vai ouvir? Pesquisa tanto com o consumidor, assim como o colaborador. E hoje, com ferramentas do Stories, é muito fácil você fazer pesquisa, formulários. Tem uma série. Hoje SurveyMonkey. Tem tanta coisa simples para você medir, apurar, ouvir.
E muitas vezes inovação e evolução é uma mera questão de audição. Sabe o que eu percebo, Paulo? Que muitas vezes as pessoas, e principalmente as empresas, complicam. Elas querem coisas sofisticadas, complexas. E é o simples que funciona. Eu percebi muito isso. Inclusive, a complexidade, muitas vezes, ela mata a execução. Quando você simplifica para o seu time aplica. Quando você simplifica na sua cabeça, você começa a aplicar mais, a usar mais. Que nem você foi brilhante ao traduzir o que é inteligência emocional. Usar a emoção certa, na hora certa, com a intensidade certa. Quer coisa mais simples que isso? E é a simplicidade que cria a execução, né? A complexidade, ela é inimiga da execução. Então, você tem que parar de complicar. Vai no arroz com feijão. Eu já observei isso também. Eu já tive a oportunidade de passar 1, 2 dias, uma semana, em umas 50 empresas diferentes, fazendo mentoria, imersão, aconselhamento. E muitas vezes a empresa ela fica procurando pelo em ovo. E não dá pelo em ovo. Não dá. Ainda nem alterado geneticamente a gente não conseguiu encontrar. Foque no que é importante. Exato, foca no óbvio. Geralmente o próximo nível da empresa está no óbvio. 10 níveis adiante eu vou ter que inovar. Eu vou ter que tirar algum coelho da cartola. Vou ter que abrir um canal de aquisição, vou ter que criar um novo setor, vou ter que diversificar o meu negócio. Mas o próximo nível geralmente está no arroz com feijão. Mas esse arroz com feijão tem que ser com consistência, porque isso vai levar você à excelência. E aí você vai subindo de nível, né? Então, assim, pensa grande, mas age maior ainda. Ô, Paulo, e você como um grande gestor, né? Obrigado pelo grande. Com certeza, porque os números falam mais altos do que qualquer palavra, né? E você é um dos maiores empresários do Brasil. Então, ninguém chega lá à toa, né? Esse é um ponto também. Às vezes as pessoas olham pessoas de sucesso e acham que ali talvez houve uma casualidade, uma coincidência, um segmento de mercado, um time. E não, tem muito esforço, tem muito método, tem muito sacrifício, tem muita fé, tem muita entrega. Então, eu honro muito isso que você produziu, porque eu sei que não é nada fácil, né? Ô, Paulo, você como um grande gestor, né, tendo um perfil mais de líder, porque o Paulo é mais coração, é mais pessoas, e o gestor precisa mais do perfil da Camila, que a gente comentou, que é o perfil da Aline também. Como é que você criou disciplina, criou gosto e criou tato para ser o oposto quando necessário, ou para ser mais gestor e menos líder quando necessário, que não é o natural para você? Não é. O meu natural é estratégia, é visão de futuro, é liderar pessoas, conduzir pessoas, mas a execução, eu não sou bom na execução. Né? Eu sou bom em planejar a execução, em enxergar a execução, criar um modelo de execução e aonde eu quero chegar. Aí o que eu fiz? Eu faço o que tem que ser feito. A minha vida é fazer o que tem que ser feito. Um jogador de futebol, ele treina a semana toda para jogar talvez na quarta e talvez no domingo. Quantos jogadores gostam de treinar? Na concentração, longe da família. E tudo isso é para jogar no domingo à noite. E ele passa a semana toda. E eu entendo que é a mesma coisa. Eu não tenho que fazer o que é prazeroso. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Se o que tem que ser feito é olhar uma planilha, olhar números, olhar resultados, olhar um balanço, olhar um DRE, é o que eu vou fazer. Se eu tiver que sentar e me debruçar sobre números, mesmo não gostando, eu vou fazer isso. Né? E não... Você criou essa postura de fazer o que é necessário e não somente o que você gosta, né? Por isso que eu digo, o empreendedor ele tem que ficar confortável no desconforto. Eu tenho uma frase assim, quem só faz o que gosta hoje, acaba lá na frente só fazendo o que não gosta. Uau! E hoje eu faço muito mais do que eu gosto. Eu tenho uma CEO, eu tenho diretores, eu tenho pessoas, eu tenho auditores. Amigo, eu tenho dúvida, checa isso, traz esse número. E ele já traz o gráfico. E olha, diz, eu não quero mais do que 3 linhas. Eu quero 3, esse aqui me traz em 3 linhas. Né? Uma pessoa chega assim, Warren Buffett não trabalha com computador. E eu disse, caraca, é uma crítica, porque eu também não. Eu não preciso de computador. Eu acho positivo. Eu tenho BI no celular, os números que eu quero estão no celular, eu não tenho que estar digitando planilha. Não, o que eu quero é um BI ter no celular, os números que eu preciso estão no celular. E qualquer coisa eu ligo e peço para algum assessor meu, um diretor meu, me traz essa informação. Eu estou achando estranho, checa isso para mim. Mas lá atrás, não. Lá atrás era no computador, vendo planilha, vendo gráfico, vendo todas essas coisas que eu odiava. Mas eu tinha que fazer. Mas é aquela coisa, né? Faça durante alguns anos o que é necessário, porque lá na frente você tem processos inteligentes, pessoas competentes, e aí 80%, 90% do tempo você vai poder fazer mais o que você gosta. Mas sempre se dispondo a atuar no necessário quando aquilo é importante para o seu
negócio, né? Saia da zona de conforto. Eu chamo a zona fora da zona de conforto da zona Disney. Pergunta por quê? Por quê? Porque é lá que a magia acontece. É lá que a gente desenvolve habilidades, competências, ideias, conexões. É lá que a gente explora o novo. E às vezes uma provocação que eu faço, Paulo, é assim: quando foi que você fez uma nova coisa pela primeira vez, a última vez? Uau! Tem pessoas que ficam 5, 10, 15 anos. Se o cara não sabe mexer uma planilha, ele bota na cabeça dele: eu odeio planilha, eu não odeio número. Isso era o Marcos, de 10 anos atrás. Se você chegasse no Marcos e falasse assim: Marcos, vamos ver aqui uma planilha com os números de vendas. Eu gosto de vender, não gosto de olhar para número. Como que um gestor comercial não vai entender de precificação, Caraca, de margem? O cara tem que vender focado em gerar margem, vender rentabilidade, vender com lucro. E isso é um bom tema, viu, para os seus lucro. Fala desse tema aí. Fala um pouco sobre lucro, a produção de lucro. Eu sou obcecado por três, e é obcecado mesmo. Sou obcecado por três coisas. Amo essa palavra, obsessão. Sou obcecado. Eu sou obcecado por entrega. Eu tenho que entregar algo extraordinário. Uau. Meu cliente tem que dizer: caraca, uau, eu tenho que fazer isso. Eu sou obcecado por lucro. Tem que ter lucro. Ah, não teve, então eu não faço. Eu não vou fazer, não vou me enganar nem enganar ninguém. Fazer algo sem lucro. E eu sou obcecado pelo lucro, como sou obcecado em mensurar o lucro. E a terceira obsessão é gestão. São minhas três obsessões: entregar algo extraordinário e um lucro extraordinário. Mas eu não consigo escalar uma entrega extraordinária, nem um lucro, se eu não tiver gestão. E é por isso que muitas empresas quebram. Elas querem escalar o lucro, está tendo lucro, está entregando para 10 pessoas. Entregar para 10 pessoas é fácil, entregar para 100 é um desafio, entregar para 1.000, para 2.000. Então, eu quero entregar algo extraordinário e quero ter lucro extraordinário. Mas, meu amigo, quando eu escalo isso, só consigo fazer isso se eu tiver gestão. Não tem jeito. E o lucro, para mim, é uma obsessão. O lucro na pessoa física e o lucro na pessoa jurídica. Porque as pessoas os pequenos e médios empresários tendem a misturar pessoa física, pessoa jurídica, paga o cartão, vai pagar uma conta da empresa com o seu cartão particular, aí paga a conta sua conta pessoal com o cartão da empresa e mete a mão no caixa. Nunca vai ser rico, nunca vai ser próspero essa pessoa. Nunca. Ela tem que aprender a separar isso, ela tem que separar pessoa física de pessoa jurídica, ela tem que trazer gestão para o processo, ela tem que entender o que é prolabore. Amigo, prolabore, esse dinheiro não é seu, não toca nesse dinheiro. Qual é o seu prolabore? Como que eu estabeleço uma prolabore? É simples. Se você fosse contratar alguém no mercado para fazer o que você faz, quanto é que seria? Seria 10 mil. 10 mil. Então, esse é o seu prolabore. Mas eu não vivo com 10 mil, isso é um problema seu. A empresa também não pode lhe pagar mais 10 mil, não tem sentido. Mas a empresa não é minha, então fique com lucro. Porque se você mexe nesse dinheiro, antes dele virar lucro, e o lucro é só no final do processo, você está roubando teu fornecedor, está roubando tua empresa, está roubando teu funcionário, está roubando imposto. Você se torna um ladrão de si mesmo. Defina seu prolabore e viva com ele. Agora, lute para gerar lucro. Perfeito. Lucro é o que sobra depois do processo. Lute para gerar lucro. Acompanhe o lucro. Diminua os gastos. Crie uma estratégia para gerar lucro, mensurar lucro. E viva com o seu prolabore. Uau. É o lucro que vai trazer o conforto para a vida e o enriquecimento da pessoa física. O prolabore é para viver, né? E tem muito empresário que acha que a empresa é uma cabrinha que dá para ficar tirando o leite dela toda hora. Não estão preocupados com lucro porque vive do faturamento. Faturamento não significa absolutamente nada. Faturamento é lixo. Eu digo para meus clientes de business, faturamento é lixo, não serve de nada, o que importa é lucro. O que adianta você ter um faturamento de 5 milhões e lucrou 50 mil? Era melhor ter um faturamento de 1 milhão e lucrar 500 mil. Refaz sua empresa, repensa a empresa. E muitas vezes o faturamento é uma vaidade, né? Sendo que é o lucro que traz a sanidade. Faturamento é vaidade. Perfeito, faturamento é vaidade e loucura. Agora, eu quero te passar uma leitura aqui, Paulo. A minha leitura do porquê eu acredito que você é obcecado em lucro. Porque eu tenho uma tese. A minha tese é o seguinte: o tamanho da nossa conta bancária, seja do CNPJ ou da pessoa física, é uma evidência do impacto que a gente gera no mundo. Creio nisso. Então, você é um cara comprometido com o legado e com impactar o mundo. E o único caminho para você impactar cada vez mais milhões de pessoas, se hoje você já impactou 26 milhões, isso ser 260 milhões, é gerando lucro. Então, o lucro é o caminho para a produção do impacto. Porque, olha que louco, é impossível prosperar sozinho, Paulo.
Quanto mais você prospera, mais outras pessoas vão prosperar. Hoje você tem executivos, sócios, franqueados, porque você fatura aí 300 milhões por ano. Quando você faturava 300 mil por ano, menos pessoas prosperavam. Então, eu digo, o empresário ele tem que ser obcecado em prosperidade, porque prosperidade é sinônimo de solidariedade. Quando você cresce, o que está em torno de você cresce, seus funcionários, clientes, família. Por isso que você é obcecado no lucro, meu amigo. Porque o lucro te faz o quê? Dar vazão à sua missão e você fazer um mundo melhor. Sem lucro a empresa não cresce. Sem lucro eu não contrato pessoas novas, sem lucro eu não invisto em tecnologia, sem lucro eu não invisto em conhecimento, sem lucro eu não promovo pessoas, sem lucro eu não pago impostos. E pior, ainda tem gente no Brasil que tem ranço com lucro, empresários que tem ranço, que tem problema com lucro. Amigo, você tem que ser o melhor amigo do lucro, você tem que fazer as pazes com o lucro, você tem que chamar o lucro todos os dias. 2 coisas você tem que chamar para você, lucro e sabedoria. Lucro e sabedoria. Chame pelos 2, todos os dias. Lucro, sabedoria. Lucro, sabedoria. Vem cá, cola em mim. Vou anotar o telefone deles no WhatsApp. Depois você compartilha o telefone do lucro e da sabedoria. Você tem muito, viu, meu amigo? Paulo, para a gente fechar, eu quero que você deixe uma mensagem para os donos de pequenas e médias empresas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, uma fala, uma reflexão, um chacoalhão, porque às vezes eu falo para o empresário, eu estou aqui para te incomodar, não estou aqui para te agradar, não estou aqui só para falar coisa bonitinha e você ficar feliz comigo, não. Às vezes você merece, com todo respeito, um tapa na cara ou um chute na bunda, porque você precisa de uma boa dose de vergonha na cara para fazer o que tem que ser feito, para fazer o óbvio na sua frente. Parar de ser centralizador, buscar conhecimento, olhar para o lucro, não somente para o faturamento, cuidar de pessoas. O que é uma empresa? Gestores cuidam de colaboradores, colaboradores cuidam de clientes e clientes cuidam da marca, da empresa, comprando produtos e serviços recorrentemente. Então, às vezes, o empresário ele precisa de um chacoalhão, porque ele está lá na cadeirinha do poder dele, ou naquela torre solitária, né, da solidão, e ele precisa de uma real, né, de um feedback verdadeiro. Então, nesse final, Paulo, usa aí toda a sua sabedoria, seu coração, sua razão. Você que é um grande homem, estou honrado de ter você aqui. Leva uma mensagem final aí para donos e donas de empresas, para eles me ajudarem a acelerar o Brasil. Olha, eu acredito que o maior problema do empresariado pequeno e médio do Brasil se chama escassez. Escassez na alma. O que é escassez? É achar que quando alguém ganha, tem outra pessoa que perde. O que é abundância? Abundância é, eu sei que eu posso ganhar e o outro ganhar. Então, como é que é um empresário abundante? Eu ganho e meu funcionário ganha. Eu me alegro em pagar bem, eu alegro em promover, me alegro em premiar meu funcionário. Eu estou ganhando, ele está ganhando. Isso é uma mentalidade abundante. Todo mundo pode ganhar. Uma mentalidade escassa, ele acredita que quando alguém ganha, necessariamente alguém perde. Isso é espiritual. A Bíblia diz assim, o ladrão veio para matar, o ladrão é o diabo. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz, mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Não é vida apenas, não é estar vivo, é estar vivo e de forma abundante. Né? Então, e eu vejo empresários que têm essa mentalidade. Se eu pagar bem, ele está ganhando. E se ele está ganhando, então eu estou perdendo. Se eu investir nisso, esse cara é caro, é um sistema caro, é uma tecnologia cara, é uma máquina cara. E se eu investir nisso, ele está ganhando. Se ele está ganhando, então eu estou perdendo. Eu não posso investir nisso, eu não posso pagar bem, eu não posso promover. E eu vejo, e esse para mim é o grande mal. Por que tantos empresários não contratam pessoas melhores? Porque acha que para contratar alguém melhor, tem que pagar bem. Mas ele acredita, se ele pagar bem lá, o cara está ganhando. Se ele está ganhando, então agora eu estou perdendo. Então eu vou contratar pessoas baratas. Eu vou comprar coisas ruins, uma estrutura ruim, processos ruins, poucas pessoas. Aí ele se torna o quê? Centralizador. E ele tem que fazer todas as funções, porque ele acha que se contratar mais gente, eles vão ganhar. E se eles ganharem, ele está perdendo. É uma bola de neve. É uma bola de neve. A escassez é uma doença na alma. E eu acredito. Uau. E eu meio que afirmo. Se você, pequeno empresário, não está prosperando, é porque você é escasso. Você não paga um curso, porque você acha que se o curso for bom, o curso é bom, o cara está ganhando. O Marcos, não vou pagar um curso com o Marcos Marques, a imersão, o acelerador empresarial, porque é caro. Porque se é caro, o Marcos Marques vai ganhar.
E no meu mundo, alguém ganha e alguém perde. Então, se o Marcos Marques ganha, eu estou perdendo. Não vou pagar. Então, ele vai procurar um barato e ruim? Ou então não vai fazer nada. E como ele não trouxe isso, ele vai ter que fazer tudo, vai dar errado, ele vai repetir e vai se frustrar, vai destruir a família, destruir a saúde. E isso é em todas as áreas. Para mim, o pequeno empresário, ele é pequeno empresário. E não sai disso por causa da escassez na alma. Sensacional, meu amigo. Essa sua fala final vale aí por uma pós-graduação completa. E eu quero pegar o link no que você disse e falar para o empresário, né? Muitas vezes o barato sai caro. Muitas vezes o funcionário mais caro é o funcionário barato. Sim. Muitas vezes o pior fornecedor é o fornecedor barato. Muitas vezes a pior educação é o curso barato. Então, tenha o seguinte critério: boas decisões não são baseadas em preço, são baseadas em valor, em retorno. Que aí você vai ter decisões mais sensatas e você vai parar de fazer certas economias burras, que muitas vezes isso é uma armadilha que vem da escassez, que o nosso mestre Paulo Vieira falou aqui. E, por favor, lembra disso, o mundo precisa urgentemente de empreendedores que querem impactar. Nos ajude aqui, eu e o Paulo, a gerar emprego, a gerar renda, a fazer acontecer. O que vai mudar esse país são as empresas, é a educação, e está na nossa mão poder impactar a vida das pessoas. Muitas vezes o empresário tem um negócio, Paulo, ele acha, essa empresa é só para produzir dinheiro. Não é. Essa empresa tem um papel social. O maior projeto social do planeta Terra, na minha opinião, são as empresas. Gerando emprego, gerando renda, gerando soluções que curam as dores das pessoas e ajudam as pessoas a terem uma vida melhor e realizar seus sonhos. Então, você que é empreendedor, você não é um empreendedor, você é um herói nacional. Toma posse da responsabilidade, pisa no acelerador e faz acontecer cada vez mais. Caraca! Yes. Paulo, para a gente fechar, a gente tem um ritual final aqui no Acelerador Empresário, no Pode Acelerar, que é o seguinte, tá? Nós vamos pôr ali a música Dançando na Boquinha da Garrafa, nós dois vamos levantar, meu time vai trazer aqui, nós vamos rebolar até o chão. Brincadeira. Ufa, fala ufa aí no microfone. Ufa, brincadeira, Paulo. Era só para brincar com você. Não, mas eu tô pronto, o problema é o joelho. Boa. Na verdade, eu vou falar assim, pode, e você fala acelerar no microfone. Fechado. Com bastante intensidade, né? Então vamos lá, 3, 2, 1, pode! Acelerar!